A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quinta-feira, 14 de outubro de 2021, tem como título: O arrebatamento trará a vitória final sobre a morte. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que diz assim: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Queridos, entre os gentios, havia ali muitas dúvidas a respeito da ressurreição pregada por Paulo. Para eles, a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Uma das suas preocupações era de Jesus voltar e, estando ainda vivos, não terem aí os seus corpos transformados. Mas Paulo responde que nem todos morrerão, mas num momento tão rápido que o ser humano não consegue mensurar, os mortos ressurgirão incorruptíveis e os vivos serão transformados e revestidos de incorruptibilidade. Paulo destaca que se cumprirá a palavra da Escritura: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Durante a vida, os cristãos desfrutam de muitas vitórias, Mas há uma que de tão especial é singularizada, que é a vitória sobre a morte. A frase tragada foi a morte origina-se de Isaías capítulo 25, versículo 8. Em uma passagem paralela, o apóstolo então fala daquilo que é mortal, sendo absorvido pela vida. A frase, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É uma adaptação de Oséias 13:14. Em que a morte e o Seol são personificados. Paulo está confrontando a morte, dizendo que, para o crente, o seu aguilhão e sua vitória são somente temporários. Paulo explica que o aguilhão não é propriamente a morte, mas sim o pecado. Portanto, para o crente cujos pecados foram perdoados, a morte já não tem nenhum aguilhão. A morte é ganho, não perda. A morte, juntamente com os inimigos que trouxeram a morte a todos, o pecado e a lei, foram vencidos pela ressurreição. Essa vitória maiúscula, definitiva, que se dará sobre a morte, acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos. É mister ressaltar que a morte será tragada não pelas boas obras dos cristãos. Na verdade, assim como em um casamento hebraico, todos os itens e preparativos para a festa eram de responsabilidade do noivo. E assim também, tudo isto será responsabilidade de Jesus, pois os méritos são de Jesus Cristo e não das nossas obras. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.